Nós vamos continuar falando desse processo de retorno das aulas presenciais com a pedagoga e doutora em educação, Keliane Nascimento. Professora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Eliezer. Boa tarde a todos. Então nós temos aí uma série de impactos considerados até abruptos, porque as aulas foram suspensas de uma forma repentina, mas o retorno tem sido bastante discutido, gradual. Na sua avaliação, já é o momento, é seguro retornar à sala de aula? Para falar em segurança, Eliezer, a gente primeiro tem que observar toda a conjuntura que o Estado e as próprias escolas estão organizando. Desde o ano passado a gente sabe que estamos trabalhando no modelo de ensino híbrido, né, onde os alunos eles mantêm ainda contato com as escolas, seja através de ensino no canal aberto ou até mesmo atividades, né, onde, no caso, existem muitas famílias que não têm, por exemplo, acesso a até mesmo celulares, até mesmo televisão, por incrível que pareça. E isso, de certa forma, prejudicou um pouco o ensino da rede pública, principalmente, tanto municipal quanto estadual. E nesse momento é preciso pensar sim, né? E esse retorno ele se faz necessário porque os alunos eles precisam, né? E na escola, de certa forma, o ambiente físico é que possibilita esse atendimento de forma mais especializada e necessária para todos os alunos. Quanto ao ensino que foi ministrado nesse formato híbrido, a tendência é que ele continue ou que, de certa forma, ele tem que ser recuperado agora nesse retorno presencial? A gente precisa falar de recuperação, tá? Mas de manutenção ainda, porque não podemos esquecer, ainda estamos na pandemia, né? Ainda vivemos a pandemia, então, além de todas esses preparos, né, em relação à sanitização das escolas, a questão também do atendimento de forma híbrida, porque quando a gente fala em retorno às aulas presenciais, não é um retorno de imediato ou 100%, então é um retorno gradual mesmo. Então, as escolas elas vão ter que se organizar em relação a um planejamento de como vai funcionar esse retorno. As aulas híbridas, de certa forma, ainda vão continuar, porque não são todos os alunos, né, 100% que vão voltar às aulas presenciais. Vai começar com uma parcela e os outros vão continuar assistindo aula de forma híbrida e depois vamos fazer uma espécie de rodízio, né, para que todos possam ser atendidos em relação ao ensino. Os cuidados são diferentes de acordo com a faixa etária, a série que vai ser retomada? A gente sabe que com as crianças é preciso ter um cuidado triplicado, né? Porque existem umas que ainda não usam máscara, tem toda a questão da adaptação, né? O contato físico também, porque elas gostam ali de estar mais pertinho uma das outras, né? Brincando juntas, mas o momento é de educá-las no sentido de que todos esses cuidados com a higiene, o distanciamento, o uso do álcool, né, a máscara, são necessários e que nas escolas, os profissionais que ali atuam, né, todos os educadores vão ter que redobrar a atenção para que os alunos não esqueçam que ainda é necessário manter esse distanciamento e os cuidados, principalmente em relação ao processo de higienização. Como a gente pôde ver na matéria, né, a diretora falou da questão da limpeza, né, das escolas, que precisa ser diária, precisa ser recorrente. Então, todo o Estado precisa ter bastante atenção, né, a Secretaria Estadual de Educação precisa redobrar o cuidado em relação a isso para que todos tenham a segurança, né? Porque eu acredito que os familiares e os próprios alunos, eles precisam sentir essa segurança para poder retornar de forma segura e continuar os estudos, porque a gente percebeu que, infelizmente, o prejuízo foi grande, né? Porque o Brasil, de certa forma, não está preparado para o ensino 100% híbrido. Então, esse retorno, ele é necessário. Eu acredito que já existe até uma ansiedade por isso, tanto da parte dos professores como dos próprios alunos. Nós observamos aqui até movimentos de mães defendendo o retorno às aulas. Realmente eu acredito que esse sentimento fortalece essa medida de retorno. A escola ela é fundamental para o processo de formação e socialização da pessoa. E nesse sentido, os pais, quando eles pedem o retorno das aulas, de certa forma a gente também compreende porque muitos não pararam de trabalhar. E a escola, além desse processo de formação e socialização da pessoa, também é um ambiente que contribui para os próprios pais, né, que muitas vezes não têm onde deixar os seus filhos, né, não tem como fazer o acompanhamento
distanciamento e precisa do apoio da escola para que isso aconteça. Mas quando a gente fala aqui de retorno, gente, sempre deixando claro que o importante é que mantenha todos os cuidados em relação a esse distanciamento, ao uso do gel, do álcool em gel, da máscara, para que todos nós possamos sentir aquela segurança. Assim como voltamos ao trabalho, né, na escola também tem que ser a mesma coisa e tem que ter os mesmos cuidados. Gostaria de encerrar com uma mensagem da senhora para tranquilizar as pessoas que ainda têm algum temor, algum medo de retornar à convivência, ao ambiente presencial. Eu acredito que o ideal é conversar, é manter o diálogo com as escolas, procurar saber como é que está acontecendo o processo de retomada, como vai ser essa retomada, porque o processo educativo ele precisa continuar, né? A gente ainda não tem uma previsão, a pandemia vai durar até o final do ano, não. De certa forma, a vida ela precisa continuar, mas para isso a gente precisa se unir e a gente precisa desse suporte. E, claro, os educadores, os profissionais da educação que estão habilitados para isso são os principais agentes nesse processo para nos tranquilizar e também tranquilizar os alunos. Professora doutora Keliane Nascimento, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, uma satisfação Eliezer. recebê-la, deixar aqui esta mensagem, essa orientação tão necessária nesse momento. Um ótimo dia, até a próxima oportunidade. Um ótimo dia, muito obrigada a todos.